Olá pessoal, eu me chamo Andresa, sou mãe e estou na área de educação há 18 anos, algo que eu faço com muita paixão. Estou aqui para compartilhar um pouco com vocês do que foi e o que está sendo esse processo de luto, de vivência de luto para mim, que eu não chamo de superação, porque a gente não consegue superar a perda. Eu digo por experiência a vocês, a gente consegue conviver melhor. Então estamos em constante adaptação nesse período de luto. E quem sabe conseguir passar para vocês através da minha experiência um caminho para que vocês possam conviver melhor com esta dor que sempre vai estar indo no cantinho aí no seu coração. Pois é, gente. As minhas amigas de fé, que eu costumo denominá-las assim, não que as outras não sejam, todas são muito especiais. Sou uma pessoa agraciada por Deus, por ter tantas pessoas maravilhosas ao meu lado. Mas essas eu denomino por conta de um grupo de oração que também fez parte deste momento tão difícil, entre aspas, para mim e que me deu muita força. Foram elas que me encorajaram, que me sugeriram que eu passasse isso para outras pessoas, para que cada uma, dentro do seu íntimo, possa traçar um caminho para essa melhor adaptação ao luto. E eu espero que eu possa contribuir com isso também, tá, gente? Então, eu vou passar para vocês só um pouquinho do que foi esse período de vivência, para vocês entenderem o contexto, e aí, em seguida, eu passar esse relato dessa experiência. Não quero fazer nenhuma apologia, nenhuma prática religiosa, nenhum contexto espiritual. Eu venho falar da minha experiência para vocês. Quem sabe assim eu posso ajudar outras pessoas a também passar por esse momento difícil, sorrindo, como muitos dizem me ver nas redes sociais. Sim, sorrindo, porque isso também faz parte desse processo. Eu sou grata a Deus por tudo que acontece na minha vida e procuro a felicidade nos mínimos detalhes e assim poder conviver melhor comigo, na minha mente e com as pessoas que me cercam, tá bom, gente? Então, em meados de outubro, aliás, setembro, 13 de setembro, mais especificamente, eu perdi o meu pai. Eu não convivia com ele diariamente, né? Porque meu pai, na separação da minha mãe, ele buscou esse caminho, ele julgou ser melhor para ele, viver a vida dele, mas nem por isso ele deixou de ser tão importante quanto a minha mãe para mim, porque ele, apesar da distância, sempre estava muito presente na minha vida, comemorando alegrias, perdas, tristezas, ele sempre esteve comigo nos momentos mais importantes da minha vida, tá? Então, meu pai vinha de uma internação hospitalar de 3 meses. Ele faleceu de choque séptico, seria uma infecção generalizada, por conta de várias infecções e um vasto período de internação, tá? Ele foi internado de imediato como um paciente de Covid-19, mas ele não estava com Covid-19. Os exames comprovaram dias depois, mas toda a intervenção médica foi para a Covid-19. Todo o tratamento invasivo de intubação, todas as medicações foram para a Covid-19. Então, o que aconteceu? Meu pai infartou na UTI do hospital. E aí ele teve um longo período de espera por uma vaga de uma cirurgia para fazer o quê? Uma ponte de safena. Nesse período desses meses de hospital, ele estava com infecção pulmonar, inicialmente, aí evoluiu também para uma infecção nos rins, e até que depois que ele fez essa ponte de safena, que ele aparentemente tinha se recuperado bem, ele teve essa queda, né, da imunidade e acabou que desenvolveu uma infecção generalizada. E aí eu perdi meu pai. Meu querido, meu velho, meu amigo, que eu sempre denominei. E aí, ainda vivendo o luto do meu pai, dia 30 de novembro de 2020, eu perdi a minha mãe. A minha mãe que sempre me acompanhou nos momentos mais
caóticos e os momentos mais felizes também na minha vida. Participou ativamente da criação dos meus filhos, sempre esteve comigo e que também, como meu pai, que tinha comorbidades, diabético, hipertenso, paciente renal crônico, minha mãe era paciente renal crônica e hipertensa. E vinha fazendo tratamento de hemodiálise por muitos anos, mas sempre com um sorriso no rosto. Quem conheceu minha mãe sabe que ela tinha uma alegria de viver, apesar de todos os problemas. Então, assim, não que tenha sido mais difícil perder a minha mãe do que perder meu pai. Acho que nem se compara. Mas ela poderia dizer que foi mais difícil, porque a gente nunca espera uma morte. Mesmo a pessoa no hospital internada, mesmo a pessoa aparentemente bem, como estava a minha mãe, a gente nunca espera. Então, assim, foi bastante difícil. Então, ambas as mortes, ambas as perdas, eu passei por 3 fases. A primeira, da negação. Então, eu não acreditava, minha gente. Eu participei, como no caso do meu pai, reconhecimento do corpo, velório, enterro, da minha mãe também. Participei de todo aquele processo de despedida, triste, chorando muito, desolada, mas sem acreditar. A ficha parece que não cai. Então eu chamo de período de negação. Depois vem a segunda fase. Questionamentos. Você procura saber os motivos de Deus ter levado, por exemplo, os seus pais. Então eu questionava o porquê dos médicos terem tratado meu pai como Covid, porque não era para ter tratado como Covid, e o hospital que não deu atendimento adequado, então foi por causa do hospital. Meu Deus, será que foi por minha causa ou por causa dos meus irmãos que estavam sempre presentes, mas faltou alguma coisa? A mesma coisa para minha mãe. Por que, meu Deus, que o médico não marcou logo esta atenção a ela que ele deveria ter dado, né? Essa consulta para ver que ela estava com uma inflamação vascular, né? Minha mãe, esqueci de informar, mas ela morreu através de uma hemorragia de uma artéria. Ela estava com uma infecção, né? Já tinha marcado para o médico ver, já tinha feito inclusive um exame de ultrassom para saber como é que estava essa inflamação arterial. No caso seria a fístula de um dos braços dela que estava inflamado, que ela veio a falecer por conta dessa inflamação. Né? Ela teve uma hemorragia, você sabe que a hemorragia de uma artéria é minutos, né? Os meus familiares, a minha irmã que estava com ela, tentou de tudo conter, mas é muito difícil conter uma hemorragia, e minha mãe acabou falecendo em casa, né? Rapidamente também. Então, acho que é o processo de adaptação, né? De adaptação tem sido até, no entanto, mais difícil por conta da forma como ela partiu também, né? E você começa a se questionar o porquê. Então, você quer encontrar um culpado, então é a fase do questionamento. E a terceira fase, que é a fase pela qual eu estou passando no momento, é de adaptação, de convivência com essa dor, né, gente? Então, como foi que eu passei e como eu estou passando? Mesmo sorrindo, mesmo continuando minhas atividades profissionais. Bem, gente, o que me acompanhou esse tempo todo dessas perdas foi a minha fé. Mas, Andresa, basta ter fé? Sim, a fé é o princípio de tudo, a fé é o que te move. Mas é preciso exercitar, principalmente, a sua espiritualidade e também manter o seu emocional muito bem gerido. Nossa, Andresa, que palavra difícil, bem gerido. Como é que eu vou conviver com uma dor dessa se eu nem sei como fazer? Então, gente, mesmo antes das perdas que eu tive, diariamente eu tirava um momento do meu dia para meditar, para orar ou rezar, como queiram denominar. E nessas conversas com Deus, eu me fortalecia.
Então, gente, apesar de passar por essas 3 fases, ou ainda estar passando pela terceira, eu jamais deixei de exercitar a minha fé. Outra dica que eu dou para vocês: cerquem-se de pessoas que lhe coloquem para cima. Graças a Deus, eu só tive pessoas positivas do meu lado. Eu só tive pessoas que me dissessem a palavra certa na hora certa. E por isso também eu consegui me fortalecer. Então, gente, eu comecei a meditar na palavra, né? Na Bíblia. E através da fé, estudando a mente mais brilhante que passou por esse mundo, a mente mais inteligente, foi que eu aprendi a ser forte e saber que eu preciso, enquanto ser humano, passar por todas essas etapas na minha vida. Etapas essas que estão me fazendo crescer, enriquecer o meu eu. Exatamente, gente. Foi estudando os ensinamentos de Jesus, as práticas de Jesus, né? Da empatia, do altruísmo, que é o amor ao próximo, sem querer nada em troca, que eu fui me fortalecendo e compreendendo que eu preciso ser sempre, sempre evoluída, melhor para mim e para outras pessoas que convivem comigo, para que outras pessoas também sintam o que eu senti. Veja como somos seres importantes, não é? Nesse processo eu também aprendi a cuidar, além do meu eu, da minha mente, gerindo os pensamentos. Por quê? Porque quando a gente passa num processo de perda, passando por essas fases que eu relatei para vocês, vem muitos pensamentos ruins. Então, à medida que esses pensamentos apareciam, que eles insistiam em permanecer na minha mente, eu abria outras janelas. Umas janelas que Augusto Cury, o grande psiquiatra, né, mais lido no mundo, inclusive eu vou mostrar para vocês que eu também li muitos livros de Augusto Cury, que me ajudou muito também nesse processo de administração do meu eu interior, juntamente com a minha espiritualidade, o exercício da mesma, né? A gente precisa afastar da nossa mente essas memórias killers ou janelas killers, que são as janelas ruins, exatamente num processo de abrir janelas lights, que são as memórias boas, são os ensinamentos, são os exemplos, é tudo aquilo que essas pessoas, esses entes queridos passaram de verdadeiro para nós. E que essas janelas insistam em permanecer por toda a nossa existência, minha gente. É isso aí. Então, para que você esteja bem, o seu eu interior tem que estar bem. A sua espiritualidade tem que estar sendo praticada para te dar força, para te dar objetivo de vida. E aí afastar toda e qualquer possibilidade de um transtorno de ansiedade, uma depressão. Porque você, quando segue os ensinamentos de Cristo, pratica-os na sua vida, trabalhando na sua memória, gente, não há força maior para superar qualquer perda, qualquer desafio. Não adianta cuidar também só do seu eu, da sua memória, da sua espiritualidade, se o seu corpo e o seu templo estiverem para baixo. Então foi aí que eu procurei me cuidar. Porque nós precisamos estar fortes para quando esse período de acomodação chegar, a gente poder aproveitar em toda a plenitude a felicidade e a gratidão de apenas estarmos vivos. E assim, seguir o legado dessas pessoas que partiram. E mesmo assim, tenho certeza que
na glória ou em outro plano, seja qual for a sua crença, estarão torcendo também para que nós continuemos fortes, felizes e seguindo os seus ensinamentos. Tá bom, gente? Então, eu acabei indo para nutricionista, estou agora no processo de reeducação alimentar, estou praticando exercícios. Eu preciso estar com o meu templo, que nós somos templos do Senhor, fortalecidos para poder aproveitar e sermos gratos a essa nossa existência. Então, gente, eu espero que contar um pouquinho da minha experiência para você possa lhe ajudar ou lhes ajudarem nesse processo de superação em que tantas famílias estão passando. Superação não, melhor adaptação. Então fica aqui a minha experiência e os meus votos para que vocês também consigam conviver melhor com essa dor. Sabendo que para Deus nada é impossível, tá, gente? Então exerçam sua espiritualidade, cuidem bem da sua memória, do seu eu e do seu templo, para assim conseguir se adaptar melhor a esse período de perda, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.